Vamos lá, fazer umas pessoas passarem raiva e me xingarem aí. E aí, meus queridos, eu espero que esteja tudo muito bem por aí. E será que o anime, o Don Juan, a obra chinesa, Lord of the Mysteries, é tudo isso que o pessoal tá falando, hypando lá nas alturas como o melhor anime do ano, melhor até que Solo Leveling? Isso tudo em uma espécie aí de review desse novo anime que promete, você vai ver nesse vídeo, sendo que é na visão de alguém que não leu a novel antes da estreia do anime. Depois, obviamente, eu fui atrás e li alguns bons capítulos. Então eu vou trazer algumas comparações, pontos altos e baixos, algumas coisas que me agradaram muito, outras que incomodaram e se é tudo isso aí mesmo ou não. Lembrando que esse é o meu ponto de vista, a minha opinião, de maneira mais imparcial possível, e também é só sobre os dois primeiros episódios e claro, a gente vai ter alguns pequenos spoilers. O Lord of the Mysteries ele é uma obra chinesa, um Don Juan muito famoso e principalmente acompanhado pela novel, ou seja, lendo literalmente como se fosse um livro, mas a gente também tem uma publicação em estilo webtoon, que eu não sei ao certo, mas parece que ela foi descontinuada porque teve alguma treta envolvendo isso, e também um outro estilo, já um pouco mais parecido com a ambientação do anime e a novel original. A história fala sobre um cara que acorda no corpo de Clay Moretti, um garoto recém-falecido em outro mundo. A partir daí, ele vai descobrindo um universo de poções místicas, ordens ocultas e vários poderes, dando aquele tipo de história bem complexa, mais sobrenatural, puxando um mistério barra suspense, numa era vitoriana tipo as do Sherlock Holmes, mas um pouco mais densa, sinistra e sombria. Pois é, eu assisti os dois primeiros episódios e eu vou falar que eu tava neutro com a questão desse anime pra não me decepcionar, por mais que eu já tivesse visto os trailers, até porque eu tenho que trazer esse tipo de conteúdo em vídeos de notícias, novas temporadas, mas a primeira coisa que a gente nota é a belíssima qualidade visual, incontestavelmente estava muito bonito os trailers, e que honestamente me surpreendeu durante o anime, porque elas não são bonitas como o pessoal tava falando. Elas são incrivelmente bonitas. E eu tava com um pezinho atrás aqui com essa questão, porque eu literalmente não sabia se iria ser assim a todo momento no anime. Eu pensava que poderia ser aquele baitzinho clássico deles selecionarem só as melhores imagens ali ou partes do anime pra colocar num trailer. Mas não é isso não. Vai ser assim, nessa beleza visual, o anime todo. E por mais que isso já seja um ponto alto, ele acabou trazendo também um negativo. Porque, embora a gente tenha um 3D ali muito bonito, com vários estilos de técnicas sendo utilizadas, algumas delas, quando a gente tem imagens reais, só camufladas com 3D no meio da animação, elas ficaram tanto quanto estranhas. Mas isso também não é a grande coisa, porque dá pra passar um pouquinho mais batido pra quem não fica olhando pra tudo que é detalhe, já que esses momentos eles são um pouquinho mais rápidos e nunca são o grande foco das cenas. O que me lembrou muito a animação do Lord of the Mysteries foi aquelas obras norte-americanas, como por exemplo Castlevania. Só que o Castlevania, no caso, ele é um pouquinho mais polido, ali mais clean. Em contraponto, a animação do Lord of the Mysteries, ela é bem mais cuidadosa com a questão da ambientação, o envolto ali dos personagens, os cenários, os detalhes, e isso dá uma imersão e profundidade bem maior, mesmo que não seja tão clean ali, tão limpa quanto as outras semelhantes. Isso dá um clima perfeito ali pra narrativa, o que é difícil da gente ver nos animes tão bem descrito e produzido. E aí, junto com essa parte sonora maravilhosa, nossa, é surreal a maneira como a gente adentra nesse mundo. E eu fiquei com uma vontade de ver isso aqui no cinema, porque com aquela acústica melhor, sabe? Porque meu headset aqui de camelô não tanca essa qualidade toda aí não. Mas como nem tudo são flores, eu tenho a minha grande crítica aqui, que pode ser um grande problema, que é o tipo da narrativa escolhida, o modo como eles estão conduzindo essa história. Porque eu não sabia quase nada sobre ela. E aí eu começo a ver, de cara já deu pra saber que existem poderes, tem os Beyonders, o anime joga algumas coisas pra dar uma contextualizada nesse mundo bem superficial, mas logo depois o que a gente tem é um garoto acordando no corpo de um outro garoto que tinha se auto-levado de base, já nesse mundo sobrenatural. E aí ele descobre que está no corpo do seu novo eu, basicamente, que se chama Clay. Tem alguns lapsos de memória mostrando que esse Clay estaria envolvido de alguma forma com a questão de um assassinato nesse novo mundo. E ele ainda fala assustado que, caramba, eu transmigrei
depois recebendo algumas outras informações, como o nome da cidade, algumas questões familiares, que ele se formou na universidade, o tiro na têmpora vai se curando ao longo do tempo, ele começa a ler um livro misterioso que estava na sua frente, até que a sua irmã, no caso a irmã do Klein, chega no quarto e ele tampa ali rapidinho algumas partes do cômodo que estavam marcadas com sangue por causa do tiro, obviamente, para esconder isso aí dela. E ok, qual que é a questão, o ponto disso daqui? É que esse início, ele tá mega rushado, muito mal explicado, contextualizado, e aí eu fiquei totalmente perdido no que estava acontecendo. Mas eu até pensei, não, beleza, talvez eles estão querendo criar um mistério a mais para depois ir explicando de uma maneira um pouco diferente, mas o problema é que depois eu descobri que eu tinha entendido tudo errado. Porque lembra quando ele só chega nesse corpo, vê que ele agora é um tal de Klein e diz ter transmigrado? Pra mim, que tava vendo pela primeira vez o modo como tudo isso foi construído e conduzido, a impressão que deu é que ele já tinha feito isso trocentas outras vezes, transmigrado. Até porque depois, indo na sequência, ele tenta fazer de novo ali um ritual pra voltar pra casa. Mas depois, quando eu fui ler a novel, eu vi que tinha toda uma explicação antes disso. Que na realidade ele era um homem aqui da Terra e tinha feito um ritual da sorte antes do jantar, mas parecia não ter dado resultado até que ele começa a sentir dor de cabeça. O bacana dessa parte é que ele já começa a pensar que ele não vai precisar ir trabalhar, não vai precisar ver o chefe chato dele, isso é uma coisa boa. Aí depois, quando ele vê que ele tá em um outro corpo, primeiro ele acha que é só um sonho, depois aos poucos, bem poucos, vai sentindo a dor de cabeça sumir, vai entendendo que aquilo é real, vão se mesclando as memórias, ele vai recebendo as informações e vendo sobre tudo que aquele tal Klein sabe, vai analisando toda a situação, que a irmã dele nesse mundo pode aparecer em breve. Então tem mais conteúdo, não mastigadinho, mas melhor explicado, dizendo que, olha, ele era um homem da Terra que fez um ritual e foi parar em um outro mundo. Só que no anime isso ficou muito confuso porque parece que ele tá dizendo que ele fez isso de novo, sem toda aquela explicação inicial. Tanto que na novel eu entendi de cara quando ele utiliza a palavra transmigrado, que é basicamente só pra dizer que, caramba, eu vim de Isekai. É a mesma coisa. E convenhamos que essa palavra para expressar essa viagem entre dois mundos é muito bem utilizada nas novels chinesas, porque imagina se ele fosse falar Isekai. Já ia cair por terra a grandeza da obra, né? Porque quando a gente pensa em Isekai é aquele anime mais basicão, clichê, história rasa, não tem um palmo de profundidade. Então, transmigrar é uma beleza que os Don Juans aí utilizam. Mas beleza, poderia ser uma questão estratégica conduzir a história dessa forma, para depois, mais pra frente, explicar, né, de uma forma diferente de como foi a novel? Lógico que poderia, tem muitas adaptações que trocam a ordem das coisas, e aqui até podia ser para evidenciar e trabalhar mais os mistérios, porque quando as coisas são um pouquinho mais jogadas ali, entre aspas, e não tão explicadas ao telespectador, pode ficar com aquele ar de misterioso, barra suspense. O problema é que não funcionou, pra mim, pelo menos. Parece que eles pesaram demais a mão nisso e ficou tudo muito perdido, confuso, sem nexo e não interessante. O que talvez não tenha acontecido com quem já conhecia a novel, porque já tinha uma base maior da história. Além disso, algumas outras tantas informações de pequenos a médios pontos de explicação, eles foram cortados da história, o que fez eu ficar mais perdido ainda, e se eu não tivesse lido a novel, eu estaria entendendo a história por um caminho errôneo. Mas ok, por mais confuso que possa ter sido esse início, depois fica um pouquinho mais entendível as coisas, quando ele vai para aquele mundo da névoa, onde a gente tem um clube de tarô, e ali eu comecei a entender que ele realmente não estava sabendo de nada sobre esse mundo. Só algumas coisas, por conta, claro, do backup ali das memórias do Glenn, e descobrimos junto dele o que são os Beyonders, como se tornar um, e que mais para diante da história vai sim então ser explicado esses tantos mistérios desse mundo. Agora, no episódio 2, foi o que mais me prendeu, porque por mais que ainda não teve tanta explicação sobre o mundo, e ao mesmo tempo parece que os personagens, em especial o principal, aceitam tudo muito rápido, como se fosse só para seguir o fluxo da narrativa e as coisas acontecerem, é de fato quando ele literalmente adentra nesse mundo sobrenatural, conseguindo ou seguindo ali o seu caminho agora de Beyonder para ter o seu poder como um vidente e auxiliar nas investigações, a desvendar os mistérios, a parar seres sobrenaturais e os outros Beyonders em várias missões. Nessa hora eu senti que eu literalmente estava dentro do anime, que é um outro ponto muito presente aqui. Porque é tão bem construído toda essa temática, ambientação, os ângulos que eles utilizam, que fez eu me sentir presente ali também. Por exemplo, esse lugar onde ele foi para tomar a poção e ser um Beyonder, me pareceu uma mescla do Harry Potter com uma era vitoriana, só que bem mais sombria. Ainda mais depois que ele obtém ali os seus poderes, a sequência da cena é um espetáculo muito bonito.
quando ele tenta manter o controle, criando os objetos não existentes naquele mundo, a perspectiva dele depois de conseguir o controle parcial é muito bem construído também. E aí sim, na sequência, a gente tem a parte, acredito que mais forte da obra, que é essa pegada em volta de mistérios sobrenaturais e sombrios, onde ele atua como se fosse um Sherlock Holmes, só que mais do ocultismo. Essa cena, quando ele recém adquire a bengala dele, é incrível. Mesmo sendo tão simples, ela vira meio que um símbolo da mudança de postura dele, adentrando de fato no personagem. Depois, então, participando da sua primeira missão, encontrando um garoto, filho de um nobre raptado, com os seus poderes sendo utilizados então de fato pela primeira vez. E é aqui que eu vejo que muita gente aí vai se decepcionar, entre aspas, porque estão achando que o anime é isso. Vai ser ação, luta, porradaria intensa a todo momento. Mas não é isso. O ponto essencial aqui são as tramas, os mistérios obscuros, a história do mundo, os deuses, a complexidade dos personagens. Então, parecido com o que aconteceu com o Sakamoto Days, para quem lembra, principalmente aqueles que não conhecem a história vão poder pegar, olhar o primeiro, o segundo episódio e acabar largando de mão por conta disso. Agora, minha visão geral sobre todo esse mundo aqui é que a novel, ela é incrivelmente rica em detalhes, é muito bonita, ela consegue prender muito bem a gente, então teve uma forçação de barra aqui no início, parecido com o que a gente teve em Solo Leveling, quando o pessoal disse que seria o melhor anime dos últimos tempos, antes mesmo de lançar, que é legal, é bonito, só que é clichê, é básico, é raso, só que muito bem feito o Solo Leveling. Mesmo assim, não faz sentido toda essa euforia. E o mesmo aconteceu aqui, porque é bonito, mas tem os seus problemas. A ambientação não tá tão rica quanto a novel, a narrativa tá muito legal, mas muito confusa também, porque a original, ela é conhecida por conta dos detalhes ali sutis, a construção mais lenta, que são essenciais para a criação de toda essa atmosfera, os mistérios, o desenvolvimento do protagonista, principalmente, e muitos desses elementos foram cortados. E eu não sei o como ou o porquê que eles rusharam tanta coisa assim, sendo que a base dos episódios ali é pra ter, em média, 35 minutos. Então, tempo eles tinham. Só eu acho que foi um pouco mal utilizado. Então, honestamente, o que eu senti aqui é que a novel, sim, é simplesmente fantástica. O anime é muito bom, mas teve ali uma forçação em dizer que ele é simplesmente perfeito, sendo que ele também tem os seus problemas. E no final, a minha nota foi de 8.5, arredondando para 9, o que, para quem acompanha o My Anime List, por exemplo, sabe que é uma nota bem alta, enquanto os melhores animes já feitos têm nota até 9.13. Agora, uma última questão, que essa pode ser um pouquinho mais particular, é o áudio, a dublagem original que, na minha opinião, ajuda a decair um pouquinho a obra. Por quê? Não me parece em quase Don Juan algum que eu assisti até hoje que eles conseguem dar a profundidade necessária para as obras. Parece algo meio apático, superficial. E antes que venham dizer qualquer coisa, eu sinto isso só nas dublagens. Porque bota um vídeo aí de um chinês falando. É da hora, eles conseguem ser bem expressivo. Só que daí chega na hora do anime, da dublagem, vira algo neutro que não acompanha a narrativa. Mas na real também eles estão cagando pra isso, né? Porque eles fazem as obras pro consumo interno, se o povo de fora gostar, é um bônus. A mesma coisa acontece, sabe em qual dublagem de anime? Na grande maioria dos áudios em inglês. Da mesma forma que parece que eles não conseguem captar a personalidade dos personagens, a profundidade do mundo. Tanto que dublagem de anime em inglês tem uma infinidade de pérolas cômicas por aí. E sim, na dublagem em português BR, a gente tem algumas bem ruins, outras desastrosas, mas a gente também tem muitas icônicas e maravilhosas que muitas vezes fazem até o anime melhorar. Aí tem gente que não entende que trazer a dublagem para as outras línguas não é um preconceito linguístico, mas pode dar tanto mais profundidade para um certo público específico, quanto dar mais acessibilidade em geral, até porque a gente consegue acompanhar mais rápido e melhor também a história e o cenário. Então é o melhor anime do ano, a melhor animação dos últimos tempos? Eu até entendo quem diga que é o melhor anime do ano. E pra mim, não isolado como a melhor em composição geral, mas dentre eles, com certeza. Tanto que o meu pódio de melhores animes, por enquanto, tem 2 Don Juan já. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E deixa aí nos comentários se você já conhecia a obra ou não e o que achou dessa adaptação. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!